Nestes vídeos, vamos aplicar os conceitos desenvolvidos a respeito das soluções metalúrgicas, metálicas e escórias para analisar processos de refino dos aços. Aqui temos um fluxograma de uma usina siderúrgica integrada, contemplando também a rota semi-integrada que parte da produção do aço a partir da reciclagem de sucata. A nossa atenção será concentrada nas instalações de refino secundário, buscando identificar as condições mais favoráveis sob o ponto de vista termodinâmico para promover a ocorrência dessas reações. Desenvolveremos, então, uma série de análises termodinâmicas das reações envolvidas no refino dos aços. A primeira que vamos considerar é a reação de desfosforação, que busca reduzir o teor de fósforo dissolvido nos aços, uma vez que esse elemento costuma ter um efeito deletério sobre a qualidade deste metal. As reações que representam a reação de desfosforação estão apresentadas aqui. Na reação A, temos a reação do fósforo com oxigênio gasoso, combinando com CaO e formando este composto, esse fosfato P2O5 4CaO. Há alguma controvérsia na literatura sobre a estequiometria desse composto. Em alguns artigos encontramos P2O5 3CaO. É interessante também observar que o CaO pode ser substituído pelo MgO numa reação absolutamente análoga que é apresentada aqui. Neste caso, a desfosforação está sendo promovida pelo sopro de oxigênio. Uma outra possibilidade de reação de desfosforação é que temos com 2 fósforos, 5 FeO, 4 CaO, formando novamente o fosfato de cálcio e 5 ferro. Temos aqui as expressões de ΔG0 para cada uma delas, expressas em caloria por mol do composto que é formado. Vemos que a diferença básica entre essas duas reações é a forma como o oxigênio está sendo fornecido. No primeiro caso, está sendo fornecido o oxigênio na forma gasosa. No segundo caso, ele está sendo fornecido através do uso de uma escória oxidante rica em FeO. O ponto principal que identificamos aqui é que em qualquer um dos casos, a redução, a transferência do fósforo do aço para a escória, necessariamente se dá em uma atmosfera com disponibilidade de oxigênio. Analisando inicialmente a reação A, que está reproduzida aqui novamente com sua respectiva expressão de ΔG0, definindo a constante de equilíbrio, nós podemos explicitar o teor de fósforo de equilíbrio e determinarmos esta equação para sua estimativa. A constante de equilíbrio, nesse caso, vai ser determinada através do exponencial de 582.000 menos 192,55T, que é nada mais que o menos ΔG0 dividido por RT. E a constante, o teor de fósforo do equilíbrio, vai corresponder à atividade do fosfato elevado a meio, essa atividade na escória, a constante de equilíbrio elevada a meio, coeficiente de atividade henriano do fósforo, pressão parcial de O2 e atividade do CaO na escória. A partir dessas relações, iremos determinar as condições favoráveis para a obtenção de teores de fósforos mais baixos. Seguindo um procedimento análogo para a reação representada pela oxidação do fósforo usando o FeO, que é a reação B, temos também a possibilidade de explicitarmos o teor de fósforo do equilíbrio, a constante de equilíbrio mais uma vez determinada a partir do menos ΔG0 sobre RT. Neste caso, o teor de fósforo do equilíbrio corresponde ao produto das atividades do P2O5 elevado a meio, isso na escória, atividade do ferro no aço elevado a 5 meios, lembrando que, para o caso dos aços carbono comum, essa atividade é bem próxima de 1, uma vez que o ferro, como solvente, tende a seguir a lei de Raoult e a sua atividade se aproxima da sua fração molar, que é bem elevada. Constante de equilíbrio, coeficiente de atividade henriano do fósforo, atividade do FeO na escória elevada a 5 meios e atividade do CaO ao quadrado. Examinando as equações correspondentes à variação de energia livre padrão, observamos que ambas as reações são reações exotérmicas e já sabemos pelo princípio de Le Chatelier que reações exotérmicas são favorecidas termodinâmica a baixas temperaturas.
Para evidenciar este efeito, temos aqui um gráfico de teor de fósforo no aço multiplicado por 10 a 3 em função da temperatura. Esses dados foram extraídos do final de sopro de um convertedor LD, portanto não são correspondentes a refino secundário, mas servem para ilustrar o fato de que em temperaturas mais baixas há um favorecimento termodinâmico da reação de desfosforação e, consequentemente, os teores de fósforo alcançados são mais baixos. Um outro efeito que pode ser analisado baseado nas equações que foram deduzidas anteriormente é a análise do efeito do teor de fósforo na escória ou da atividade do P2O5,4-CaO nesta fase. Examinando as equações que foram obtidas para expressar o teor de fósforo no equilíbrio, constatamos que quanto mais baixo for esse teor de fósforo na escória, ligado a uma baixa atividade desse fosfato na escória, mais intensa será a desfosforação. Nesse caso, uma das alternativas é o uso de mais uma escória, uma vez que durante o processo de desfosforação, como o fósforo está sendo transferido do aço para a escória, há uma tendência natural do seu teor na escória se elevar. Uma alternativa seria remover a escória, formar uma nova escória para a desfosforação e, com isso, favorecer novamente essa reação. É claro que isso tem que ser examinado do ponto de vista de produtividade, uma vez que retirar e formar uma nova escória consome um tempo que vai afetar a produtividade da instalação de tratamento do aço. Outro ponto que pode ser analisado a partir das informações anteriores é o efeito do CaO na escória. Constatamos pelas expressões derivadas que uma alta atividade do CaO na escória vai favorecer o processo de desfosforação. Aqui temos um gráfico que tem a razão, o logaritmo da razão de teor de fósforo de P2O5 na escória, dividido pelo teor de fósforo ao quadrado no aço e multiplicado pela porcentagem de ferro total na escória. Observamos que esse número aqui ele tende a crescer à medida que a desfosforação vai ficando mais intensa. E esse gráfico mostra esse parâmetro em função do teor de CaO na escória. Notamos uma tendência clara de que à medida que o teor de CaO na escória cresce, há uma tendência de favorecimento da reação de desfosforação, que não é afetada muito pelo teor de carbono no aço, uma vez que os pontos apresentados aqui correspondem a aços com diferentes teores de carbono, e não é possível identificar nenhum efeito claro deste teor deste elemento. Uma forma de identificar ou determinar as composições das escórias onde temos uma alta atividade do CaO que favoreceria o processo de desfosforação é através do uso de diagramas de isoatividade, como esse que está apresentado aqui, que foi construído para o sistema CaO, FaO e sílica. Nesse diagrama, na região de escórias líquidas, que está delimitado por essas linhas tracejadas, são fornecidos os valores de atividade do CaO e da sílica. Vamos prestar atenção nas linhas de isoatividade do CaO e constatamos que à medida que vamos aproximando dessa região, há uma tendência gradual das atividades do CaO a se elevar. Consequentemente, as escórias mais adequadas, considerando o aspecto de atividade do CaO, seriam aquelas que estariam nessa região, uma vez que aqui encontramos as escórias com maiores atividades do CaO. Lembrando que essas atividades aqui estão plotadas em relação ao CaO sólido puro como estado padrão. Na reação B, onde o oxigênio é fornecido pelo FaO da escória, constatamos também que o efeito do FaO seria aquele de, aumentando a sua atividade, ele favorecer a reação de desfosforação. Mais uma vez, consultamos um diagrama de isoatividade, novamente para o sistema CaO, FaO e sílica, onde temos aqui na região de escórias líquidas, delimitadas pela linha tracejada, os valores de isoatividade do FaO numa escória nesse sistema a uma temperatura de 1550. Notamos que, quando desejamos uma alta atividade do FaO, nós temos que caminhar ao longo dessas regiões concentradas mais próximas ao vértice do FaO, mas que há regiões próximas a esse ponto, onde as atividades do FaO também são elevadas. Lembrando que devemos compatibilizar altas atividades do FaO com altas atividades do CaO para promovermos uma desfosforação mais intensa.
Uma das formas práticas encontradas para a quantificação da desfosforação é definir um parâmetro chamado partição do fósforo. Neste caso, ele é definido como teor de fósforo na escória dividido pelo teor de fósforo no aço. Esse número, quanto mais elevado ele for, vai indicar uma desfosforação mais intensa. Nesse diagrama, temos linhas de isopartição do fósforo, também plotadas num sistema CaO, FaO e sílica. Neste caso, tem a possibilidade de acrescentar ao teor de sílica o teor de P2O5. Esse diagrama foi construído para uma escória com 2% de MgO, 6% de MnO e 4% de Na2O. Neste caso, constatamos que, ao aproximarmos dessa região, temos uma tendência de alcançarmos partições do fósforo mais elevadas, o que significaria termos uma escória nesta região aqui, onde temos atividades do CaO e atividades do FaO simultaneamente mais elevadas, e para tal precisaríamos de uma escória com aproximadamente 48% de CaO, alguma coisa em torno de 8% de sílica e, finalmente, em torno de 30% a 32% de FaO. Neste último gráfico, temos o efeito da massa de escória usada para desfosforação. Na ordenada, temos uma nova maneira de quantificar a partição do fósforo. Temos aqui o fósforo inicial menos o fósforo do equilíbrio dividido pelo fósforo inicial. Isso nos daria uma ideia da remoção do fósforo em relação ao fósforo inicial. Esse valor foi multiplicado por 100 para termos uma porcentagem de remoção do fósforo. E aqui na abscissa o consumo de escória em quilogramas por tonelada de aço. Nesse caso, a escória utilizada tem CaO, FaO e também fluorita, que é um agente que tem um efeito de redução da viscosidade da escória e isso tem um efeito sobre a cinética da reação. Constatamos que à medida que o consumo de escória vai aumentando, há uma tendência de incrementar o processo de desfosforação. Isso está diretamente ligado ao fator que foi analisado antes, uma vez que com a maior massa de escória, o teor de fósforo na escória, mesmo com a transferência mais intensa, não vai crescer tanto, e isso vai favorecer a reação de desfosforação. É claro que, mais uma vez, isso tem que ser analisado sob o ponto de vista econômico, uma vez que maior consumo de escória implicará em maior consumo desses insumos, e isso tem efeito sobre os aspectos econômicos do processo.